Então existe uma frase que eu não lembro a quem é atribuída, que não há 1 centímetro quadrado de toda a existência que não seja controlado por Deus. Né? Então nós vamos falar hoje criação, Gênesis 1 e 2, a única verdade acerca da totalidade da realidade. E aí eu começo com essa frase: a doutrina manifestada pelas obras criadas por Deus é universal, dirige-se a todos, ao passo que a instrução dada pela palavra é a escola particular dos filhos de Deus. Né? Frase de João Calvino. E quais os objetivos da narrativa de Gênesis 1 e 2? Para que Gênesis 1 e 2 foi escrito? Às vezes nós entendemos, não, só é para mostrar que Deus criou todas as coisas. Tá, é uma verdade, mas é somente isso? Será que é somente isso que Gênesis 1 e 2 vai nos mostrar? Então o primeiro ponto é mostrar aos hebreus que há somente um Deus que criou todas as coisas. Veja, o povo de Deus ficou 400 anos na condição de escravo no Egito. E que tipo de cultura era a cultura egípcia? Uma cultura politeísta, de adoração a muitos deuses, a vários deuses. Imagina agora esse povo saindo dessa condição, como é que os seus filhos moralmente iriam se comportar? Numa condição de politeísmo, de idolatria, adorando vários deuses. Então o primeiro objetivo de Gênesis é mostrar aos hebreus que só existe um Deus. Só existe um Deus que criou todas as coisas e não há outro Deus. Então esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo de Gênesis, mostrar a estrutura e a direção dos elementos criados por Deus. Tá? E aqui eu peço um pouco de atenção para a gente poder entender o que é a estrutura e a direção da criação, né? Do cosmos. Veja, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 1. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1, vamos ler os versículos 3, 6, 9, 14, 20 e 21. O que esses versículos têm em comum? O que esses versículos nos mostram? Gênesis 1, 3. E disse Deus. Né? E disse Deus. O versículo 3. E disse Deus. O versículo 6. E disse Deus. O versículo 9. Disse também Deus. O 14. Disse também Deus. O versículo 20. Disse também Deus. E o 21. E o 21. Não, 20. Isso, e o 20. E disse também Deus. Veja, nesses versículos está lá, e disse Deus. O que isso significa? E disse Deus. O que a gente chama, veja, quando tentar fazer uma ilustração, por que chove? Por que chove? Porque nós temos a energia do sol, na água que está na superfície, ela evapora, forma gotículas de água, então atinge uma certa densidade, então a chuva acontece. Ou seja, a chuva é função da evaporação, né? Por isso então é que chove. E disse Deus, isso significa que nós temos aqui em Gênesis uma função criacional. O que isso significa? Isso significa que os elementos da criação funcionam como Deus os estabeleceu que funcionasse, como Deus, antes do ato criacional, determinou que eles funcionassem, né? E disse Deus, né? Vamos lá agora em João 1, do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. Vai dizer assim, o Evangelho de João, do 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? A palavra usada para verbo é a palavra logos. O que essa palavra significa? Nós entendemos que Deus planejou toda a criação e o Deus Filho foi lá e executou toda a criação. Mas Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E João vai dizer que a palavra é Cristo. E a palavra que ele usa é logos no texto original. Essa palavra, ela tem o sentido de
ela tem um significado de razão, lógica, sentido, cálculo. É uma palavra meio que completa, que abrange muitos conceitos. Isso significa que as coisas criadas por Deus, elas não são vazias de significado. Existe um significado para todos os elementos que Deus criou. Não é o homem quem dá sentido aos elementos criados. Deus já o fez antes que esses elementos viessem a existir. Na filosofia pré-socrática, 600, 700 anos antes de Cristo, né, os filósofos, chamados assim filósofos da natureza ou da física, eles buscavam o chamado arquê, ou o princípio que fundamenta toda a existência do cosmos. Eles buscavam o significado, eles buscavam o que é que tem em todo lugar que fundamenta toda essa existência. Ou seja, eles já estavam caminhando para uma descrença na chamada cosmogonia dos deuses gregos, em que havia Urano, havia Gaia, havia um caos, e que os deuses foram então colocando em ordem toda a criação. Eles começavam a desacreditar isso. Não, existe um princípio que fundamenta toda a criação. Então eles buscavam esse princípio que era chamado de arquê. Então João, dentro desse contexto grego, diz, olha, o arquê que vocês buscavam é Logos, é Cristo. Foi ele quem criou todas as coisas, foi ele que deu sentido a todas as coisas, foi ele que estabeleceu como cada elemento da criação iria funcionar. E aí, a sequência do texto diz assim, e disse Deus, e assim se fez. Veja, Deus planeja o elemento que ele vai criar. Ele dá nome. O nome não é vazio de significado, o nome tem um sentido, tem uma razão. Deus estabelece como esse elemento vai funcionar antes mesmo de esse elemento vir a existir. Vamos ler lá em Gênesis 1, 7, 9, 11, 15, 24 e o 30. Voltando para Gênesis. Gênesis 1, 7. Lá no final. E assim se fez. O 9. E assim se fez. O 11, e assim se fez. O 15, e assim se fez. O 24, e assim se fez. E o 30, e assim se fez. Veja, e disse Deus. Então ele diz o elemento criacional que virá a existir. Quando ele diz, ele já estabelece o sentido, o significado, ele já diz como vai funcionar. E depois o que acontece, e assim se fez. Ou seja, o elemento da criação, o elemento criacional, ele veio à existência exatamente como Deus o planejou, exatamente como Deus disse que ele viria. Exatamente como Deus disse que ele viria. E assim se fez. E assim se fez. Ou seja, o elemento da criação existindo exatamente como Deus os planejou. Exatamente como Deus os planejou. Ou seja, os elementos da criação não surgem vazios de significado. Não é o homem, né, a medida de todas as coisas, como é a corrente filosófica que predomina em nosso meio nos dias de hoje, trazendo aí uma ideia de relativismo em que as verdades absolutas elas não existem. Então os elementos vieram à existência já com seus significados e com seus princípios de funcionabilidade. E Deus viu que isso era bom. Continuando em Gênesis 1:4. Olha o que vai dizer, né? No versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Né? O 4, o 10. E viu Deus que isso era bom. O 12. E viu Deus que isso era bom. O 18. E viu Deus que isso era bom. O 21. E viu Deus que isso era bom. O 20, o 21, 25. E viu Deus que era bom. O 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, Deus pensa nos elementos da criação, ele
diz como ele chama pelo nome esses elementos da criação. Os nomes não são vazios de significado, eles vêm à existência exatamente como Deus disse que eles viriam, e isso era bom. Deus disse que isso tudo era muito bom.